Sexta-feira é dia da nossa coluna Luzes, Câmera e Reflexão. É especial, viu? Vamos falar aqui de um filme que tá todo mundo aí, quem não viu ainda tá querendo ver. O reverendo Alceu Lourenço, pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, vai trazer pra gente as lições do novo filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Olá, amantes da sétima arte! Está em cartaz nos cinemas Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Após ter sua identidade secreta de Peter Parker exposta para todo mundo na internet, o Homem-Aranha tem sua vida virada do avesso, sofrendo cancelamento online, sendo hostilizado na rua, perdendo completamente a privacidade e até sendo recusado na sua faculdade dos sonhos. E o pior, seus melhores amigos são arrastados juntamente com ele para o meio dessa bagunça. Ele então vai pedir ajuda ao Doutor Estranho, seu parceiro de aventuras nos Vingadores. Ele pede que o mago faça um feitiço para que todo mundo esqueça da sua identidade secreta. Mas o feitiço dá errado e inimigos de outras dimensões agora surgem para combater o herói, que precisa derrotá-los e ainda mandá-los de volta para os seus respectivos mundos. Esse é certamente o blockbuster mais aguardado do ano. A máquina de propaganda da Marvel e da Sony soube alimentar o burburinho entre os fãs com vazamentos, imagens, informações de bastidores, trailers, entrevistas com os atores, postagens nas redes sociais, teorias conspiratórias mirabolantes. Ufa! Mas mesmo com toda a informação já vazada na internet, pelo menos todo mundo que gosta do Homem-Aranha, da Marvel, de filmes de heróis ou simplesmente do cinema de fantasia e aventura, todo mundo quer assistir. E a prova disso é que Sem Volta para Casa já bateu $1 bilhão de bilheteria em todo o mundo em menos de 2 semanas de exibição. Os analistas dão como certo de que ele vai entrar para o seleto grupo dos 10 filmes de maior arrecadação da história, com pelo menos $1,5 bilhão. E isso porque muitas pessoas ainda estão hesitantes em sair de casa e frequentar cinemas lotados. Eu, particularmente, devo confessar que o Cabeça de Teia é o meu personagem preferido desde uns 8 ou 9 anos de idade, quando fui apresentado aos quadrinhos de heróis. Então, é muito difícil analisar esse filme pelos seus próprios méritos. Assim como também é difícil falar desse filme sem entrar em spoilers. Mas eu vou me segurar aqui e tentar fazer o comentário de uma forma que você possa compreender mais sobre o filme e ao mesmo tempo se divertir quando for assistir. Então eu vou falar apenas sobre aquilo que os trailers já mostram. A história do jovem que foi picado por uma aranha radioativa e ganhou superpoderes de aranha com os quais combate o crime está sendo contada nas telonas pela 3ª vez. O super-herói aracnídeo já teve uma primeira trilogia entre 2002 e 2007, com 3 filmes dirigidos por Sam Raimi, com Tobey Maguire no papel do herói. Depois ele teve um reboot com mais 2 filmes entre 2012 e 2014, dirigidos por Mark Webb, com Andrew Garfield no papel. Sem Volta para Casa agora pertence à nova fase com Tom Holland no papel. Mas para além de escalarem atores diferentes, cada adaptação buscou uma abordagem diversa, tentando evitar a mera repetição da série anterior. A atual tem como principal diferencial o fato de que está inserida no tal MCU, o universo cinemático Marvel, um mundo cheio de outros super-seres do bem e do mal, com suas próprias aventuras, onde está tudo conectado, como diz o slogan do chefão da Marvel, Kevin Feige. E olha, poucas vezes esse slogan fez tanto sentido quanto neste filme, viu? Sem Volta para Casa é uma sequência direta de Volta para Casa, de 2017, e de Longe de Casa, de 2019. De fato, ele retoma imediatamente do ponto em que o último filme de 2019 termina. E aqui vai uma recomendação. Se você não assistiu aos filmes anteriores, esse talvez não faça muito sentido para você e definitivamente não vai ter muita graça. Na verdade, quando eu falo de filmes anteriores aqui, considerando que os vilões deste filme são das 2 séries anteriores do herói,
A diversão máxima vai chegar mesmo para quem não apenas assistiu os 2 filmes anteriores com Tom Holland, mas ainda se lembra dos outros filmes lá de 2002 até 2014. A boa notícia é que todos podem ser encontrados nos serviços de streaming. A má notícia é que nenhum serviço de streaming atual tem todos os filmes, então você vai ter que garimpar se você quiser maratonar as aventuras do Teioso antes de ir ao cinema. Esse filme tem uma direção eficiente, diálogos e atuações muito bons, uma trilha sonora acima da média da Marvel, que geralmente não se preocupa muito com isso, e é então um bom filme para o público em geral. Agora, quem ainda não embarcou no trem dos filmes de super-heróis, talvez fique com aquela cara de: que raio está acontecendo aqui? Agora, já para quem curte filme de super-herói, particularmente para quem curte Homem-Aranha, esse filme é absolutamente imperdível. Aliás, podemos dizer que toda essa interconectividade é a grande força de Sem Volta para Casa e, estranhamente, também a sua maior fraqueza. Eu me explico. Por um lado, o grande barato do filme é rever os antigos personagens de volta, lidando com essa nova versão do herói. De novo, digo que não é spoiler porque isso tudo está nos trailers, né? William Dafoe repetindo o papel de Duende Verde lá do filme original de 2002, Alfred Molina perfeito como Dr. Octopus de 2004. Essas são as partes mais empolgantes dessa produção. Cada personagem antigo que é introduzido, a nostalgia faz a gente se engajar emocionalmente e a experiência fica cada vez mais incrível até o final bombástico. Contudo, eu senti uma dependência exagerada da nostalgia fabricada com a volta dos personagens das produções anteriores do Cabeça de Teia. O roteiro, no final das contas, está meio fraco, cheio de conveniências, de facilidades. Sabe quando um personagem surge do nada ou age de uma forma que não faz sentido, mas é só para que ocorra aquilo que o roteirista quer? Então, é isso que a gente vê às vezes nesse filme. A gente fica com a sensação de que alguns acontecimentos centrais e até um personagem muito importante só estão ali como desculpa para aquele evento cinemático propiciado pelo tal multiverso, que nesse caso significa a possibilidade de interação entre heróis e vilões de diferentes universos cinematográficos, né? Os filmes anteriores com esse atual. Eles bem que poderiam ter amarrado melhor a história, essa é a minha conclusão. Agora, um tema interessante apresentado no filme é a necessidade de lidar com o passado. O simples fato de que o Peter Parker de Tom Holland tem que lidar com os vilões derrotados por Homens-Aranhas de outros universos, de outras séries de filmes, lançados agora no seu próprio mundo, porque ele tentou consertar os seus problemas apagando a memória de todo mundo, só isso já nos aponta para esse tema de ter que lidar com o passado. Mas o tema está mais enraizado ainda no próprio personagem. Um aspecto clássico do Homem-Aranha, presente nos quadrinhos desde o início, em 1962, é que o jovem Peter Parker é impulsionado em sua vida de super-herói pelo remorso. Sim, foi por uma omissão sua que o seu querido tio Ben foi morto por um bandido. E assim ele aprendeu a amarga lição de que seus poderes lhe traziam grandes responsabilidades. Esse lado do Homem-Aranha estava presente nas 2 séries anteriores do cinema, do Raimi e do Webb. Mas até aqui ainda não havia aparecido com muita clareza na fase agora do MCU, da Marvel. E sem dar spoiler, posso dizer que isso é corrigido nesse filme. Esse tema também está presente em outros níveis da produção. Desde a primeira inserção do Homem-Aranha do Tom Holland no MCU, os fãs reclamavam das alterações feitas no personagem, especialmente a sua dependência da tecnologia e da influência do Tony Stark, o Homem de Ferro interpretado por Robert Downey Jr. Nesse filme, a Marvel indica que pretende corrigir isso também. Então, de novo, a Marvel errou no passado e está corrigindo nesse filme em diante. E dá para cavar esse tema ainda mais fundo. Na década de 1980, a Marvel estava muito endividada e vendeu os direitos do personagem no cinema para tentar equilibrar as finanças.
Os direitos do Homem-Aranha acabaram na mão da Sony, que fez os filmes anteriores, os 5 anteriores, e ainda possui os direitos do personagem e continua recebendo boa parte dos lucros dos filmes atuais feitos pela Marvel. Então, ver o Aranha dos estúdios Marvel lidando com os personagens dos filmes dos estúdios Sony não deixa de ser uma metalinguagem de como a atual Marvel multimilionária tem que lidar com as decisões financeiras da Marvel quase falida do passado. E de quebra ainda lidar com as decisões criativas da Sony, que geraram filmes muito sofríveis como os 2 do Andrew Garfield e os 2 péssimos filmes do Venom. O fato é que todos nós temos que lidar com o nosso passado. Decisões bem intencionadas que nos levam para caminhos tortuosos, palavras frívolas e torpes que, uma vez ditas, não podem mais ser apagadas da memória das pessoas que amamos, reações destemperadas que pioram tudo que já está ruim. Às vezes o passado vem de mais longe ainda. As condições socioeconômicas em que nascemos, ou o mau exemplo que recebemos de nossos pais, a desobediência de Adão que nos fez já nascer com o coração inclinado para o erro. Sem feitiços, sem superpoderes e nem um roteirista que nos ajude, nem multiversos, como superar e vencer todo esse entulho que ameaça desabar sobre as nossas cabeças? O cristão tem um fator essencial ao lidar com o passado: a cruz de Jesus Cristo. Ali, o Senhor lidou de maneira definitiva com o nosso passado, fazendo o seu Filho pagar por nossos erros e descaminhos. Nós lidamos com o passado sob 2 implicações da fé em Jesus. Nosso castigo estava sobre ele e por isso nós temos paz. É assim que Isaías 53 descreve. Não vivemos com as nossas consciências presas ao passado, ruminando remorsos e amarguras. Nós vivemos nos alegrando com o perdão e o amor divinos. Quanto mais pesado o fardo do nosso passado, maior a gratidão pela graça de Deus que nos alcançou. É assim que nós fazemos. Certamente haverá situações em que podemos corrigir o mal feito, como Zaqueu, que decidiu devolver o dinheiro conquistado desonestamente, lá em Lucas 19. Outras tantas, seremos como a mulher adúltera lá de João 8. Perante a nossa incapacidade de desfazer os nossos erros, nos restará apenas ir adiante, sem cair novamente no mesmo pecado. Mas em ambos os casos, o fator fundamental é: nos encontramos com Cristo, nos arrependemos e a partir daí consideramos o nosso passado como refúgio, não tendo justiça própria, mas apenas aquela justiça que nos é dada pela fé nele. Até a próxima sessão de Luzes, Câmera e Reflexão.